Que privilégio ter a sua companhia mais uma vez. E eu tenho a alegria de estar aqui com os meus amigos da Novo Tempo, que trabalham na web, compartilhando com você essas mensagens bíblicas aqui bem do meio da natureza. Deus seja louvado por esse privilégio. O texto bíblico está aqui no livro de Números, no Antigo Testamento, capítulo 11, versos 4 a 6. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Olha que texto interessante. Para a gente compreender o contexto, os descendentes de Abraão, os israelitas, estavam aqui numa peregrinação pelo deserto, depois que eles saíram do Egito, seguindo para a terra de Canaã. E o texto que ele diz que o populacho que estava no meio deles, estrangeiros que resolveram sair do Egito e seguir com os israelitas em direção à terra de Canaã. Esses estrangeiros que viajavam com eles e que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, enquanto estavam seguindo na direção de Canaã, seguindo pelo deserto. Interessante que esse grande desejo representa um desejo acariciado e descontrolado, além do limite daquilo que é legítimo. Eles demonstram saudade da vida e das comidas do Egito. Veja que nesse desejo de voltar à terra da escravidão, eles estavam se mostrando indignos da liberdade que eles haviam recebido, porque Deus, com mão poderosa, os havia tirado do Egito. Pensando aqui no aspecto espiritual, quando você e eu também, que recebemos a graça de Cristo, recebemos seu perdão e temos tido, pela bondade do Senhor, o direito de ter uma nova vida, uma vida com propósito e com esperança, quando nós também vivemos bem no limite entre o que é santo e o que é profano, entre o que é celestial e o que é terreno, entre o que tem a ver com Deus e aquilo que tem a ver com esse mundo de pecado. Quando a gente vive bem no limite entre o bem e o mal, você compreende? Nós também nos revelamos indignos da liberdade que nós temos recebido do Senhor. Quando nós revelamos saudade da nossa vida anterior. E olha que interessante, essas pessoas diziam assim: nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça? Claro que não. Afinal de contas, eles eram escravos no Egito. Eles tinham uma vida dura. Eles tinham um trabalho sem nenhuma remuneração e sem nenhum sentido. E eles chegam a dizer: mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Maná era o alimento que Deus do céu mandava para eles todos os dias no deserto. Uma providência extraordinária do Senhor, mas eles desprezam o maná como um pão vil, uma comida ruim. Triste quando aqueles que se declaram também filhos de Deus, que estão atravessando os desertos dessa vida e seguindo para o lar eterno. Triste quando nós revelamos saudade de nossa vida anterior e mesmo que não com palavras, mas com atitudes, nós desprezamos aquilo que Deus preparou para nós. Nós vivemos muito aquém dos ideais de Deus, porque em vez de seguir para frente, olhando para frente com alegria e esperança, nós ficamos muitas vezes olhando para trás e revelando saudade do que deixamos para trás. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos para frente? O melhor está por vir. O que ficou, ficou. O que passou, passou. Viva sua nova vida em Cristo. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, Pai, que nós não vivamos a triste experiência que essas pessoas viveram no passado, quando deixaram o Egito, mas o Egito não os deixou.
quando saíram para uma vida de liberdade, porém ainda tinham espírito de escravos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos verdadeiramente livres, desfrutando a nova vida que nós podemos ter em Jesus Cristo. Em nome desse Cristo bendito é que nós oramos. Amém.